Deus Pai de infinita misericórdia e bondade, Jesus, querido amigo e mestre, agradecidos mais uma vez pela oportunidade na tarde de hoje, que possamos contar com o auxílio do alto, dos trabalhadores da espiritualidade, nesta casa tão querida e amada, que a nossa irmã, que fará uso da palavra, possa e vai ser com certeza bem intuída, e que nós outros possamos aprender ao máximo esses ensinamentos. Obrigado mais uma vez pela oportunidade, que assim seja em seu nome e em nome de Deus Todo-Poderoso. Que assim seja. Sueli. Boa tarde para todos nós, dando sequência aqui ao nosso estudo na natureza das penas e das recompensas. Semana passada começamos, iniciamos com o Diário de uma Lagarta, que é um videozinho que eu adoro, e vimos que realmente a recompensa vem, sempre vem, né? Temos as nossas penas, temos as nossas provações e as nossas expiações, mas Deus é infinitamente misericordioso e nos ama, somos seus filhos, e sabe que precisamos de alcançar nossa evolução por nossa conta. Por isso nos deu o maior de todos os presentes, que foi a liberdade de ação, de pensamento e de ação, né? Precisamos ter muita atenção com o que a gente pensa, porque o que a gente pensa, além de ter de ter muita influência sobre a nossa situação, sobre o nosso estado, pensamento é matéria, ele alicerça as ações. Então, quem não vigia seus pensamentos, muito menos vigia suas ações, suas atitudes. Aí acontece o quê? Mau uso do livre-arbítrio, e aí somos penalizados por isso. Não por Deus, que está ali apontando o dedo para nós, indicando cada problema nosso. Você foi muito glutão, você foi muito imprevidente, então você vai sofrer isso e isso. Não é assim. Deus cuida de todos nós, se preocupa com todos nós, somos seus filhos, sua criação, mas Ele estabeleceu leis que carregam todas as leis criadas no universo estão dentro das nossas ações e reações, né? É a lei maior. Então, aquele que faz alguma coisa, ele já carrega na sua ação a reação, a consequência daquilo ali. Por isso que todas as vezes que nós usamos mal o nosso livre-arbítrio, a gente é penalizado de alguma forma, fazemos escolhas ruins, e claro que vamos sofrer as consequências, né? Somos sempre livres para semear, para plantar, mas a colheita é obrigatória, não tem jeito, né? Mas atrás de toda essa penalidade que a própria consciência nos impõe pelo mau uso do livre-arbítrio, vem a recompensa do aprendizado da lição. Se não foi pelo amor, foi pela dor, mas vem. A recompensa sempre chega. E aquele videozinho da lagarta mostrou como foi difícil a vida dela. Ela sempre se perguntava qual é o motivo da sua existência, qual a razão da sua existência, né? Se arrastava, ficou presa dentro de um casulo, sofrendo, aprisionada ali. E sofreu também para alcançar a liberdade. E uma liberdade que ia durar muito pouco, porque após a transformação da crisálida em borboleta, essa duração é pequena, porque a vida dela como borboleta é muito pequena, é muito curta. Aí encerramos na semana passada, até usando essa metáfora também para a nossa vida.
nós estamos aqui no mundo para aprendermos lições. Todas que nós viemos para aprender. Não são todas que temos que aprender. Aquelas cuja natureza escolhemos para que a gente possa evoluir nessa investida na matéria, nessa atual encarnação, ficando muitas outras lições ainda para a gente aprender nas próximas encarnações. Então, quando nós aprendermos, com certeza não há muita necessidade de ficar aqui muito mais tempo, né? Então, quando a borboleta alcançou a sua liberdade, alcançou e atingiu seus objetivos, né? A crisálida alcançou seus objetivos, se transformou em borboleta, a sua vida não precisava ser tão longa mais, porque o aprendizado já foi feito, a lição foi aprendida direitinho, e ela então entendeu a razão, o porquê da sua vida, da sua dor, do seu sofrimento. Então, isso acontece conosco também, né? Quando a gente alcança níveis maiores de compreensão, de consciência, já não faz tanto sentido, né? Mais ou menos a espiritualidade sabe o tempo que nós vamos levar para aprender as lições que aqui viemos estudar. Conhece muito bem a gente, o nosso espírito protetor nos conhece muito bem. Então, quando alcançarmos os objetivos, deveremos, como a borboleta, alçar voo para maiores conquistas, melhor aprendizado, alcançarmos um nível melhor, né, na nossa consciência. Terminamos a nossa conversa semana passada com esse slide aqui, que o esforço por ampliarmos os horizontes do nosso pensamento, do nosso conhecimento, buscando compreender os mecanismos da vida e decifrarmos os enigmas do universo, enriquece nossa personalidade, habilitando-nos a viver melhor, mais intensamente, mais proveitosamente. Quando a gente compreende o que está acontecendo com a gente, quando a gente aceita aquela lição e se conscientiza de que precisa dela, a gente melhora, a gente aproveita mais isso. A gente não tem revolta, tem só gratidão por estar numa situação de aprendizado. Então, claro que vamos viver mais intensamente nossos momentos e vamos aproveitar mais intensamente tudo aquilo que temos, né, para vivenciar nesse mundo aí. Então, vamos para o próximo. Os espíritos superiores não sentem ódio, nem ciúme, nem inveja, nem ambição, nem qualquer, né? Até eu ainda falei aqui sobre que a gente até chegou a ler isso aqui, quaisquer aqui, né? Nem quaisquer das paixões que fazem a infelicidade dos homens. Realmente, podemos ver que toda a nossa inferioridade nos causa muitos problemas. Né? A pessoa sofre porque ela é egoísta e ela não se dá conta de que ela está sofrendo por isso. Porque ela perde amigo, ela perde suas relações. Porque quem que aguenta conviver com uma pessoa que acha que é o centro do universo? Né? Que acha que tudo gira em torno dela. Que não dá um passo na direção de ninguém, mas quer que todos deem vários passos na sua direção. Ela perde o que é mais valioso na vida, que é a relação com os amigos, com os afetos, com seus amores, que ela ama, mas não faz por onde de cultivar esse amor e nem de conquistar o amor daquele que ela diz que ama. Então fica numa situação complicada, a pessoa sofre por isso. E começa, então, a sofrer as consequências, juntando a isso outros sentimentos inferiores que realmente provêm dessa ideia egoísta, né? Egocêntrica. E os espíritos superiores, eles não têm ódio. Eles não têm ciúme, nem inveja, nem ambição. Eles não têm nada disso. Não tem, porque eles já estão acima disso. Não é por isso que eu comentei na semana passada que nós
não somos bons espíritos ainda. Nós estamos na classe dos espíritos inferiores. Porque a gente tem isso tudo ainda. Um pouquinho de um pouquinho mais do outro, menos de outro, mas a gente tem. Faz parte ainda da nossa natureza, do nosso nível evolutivo, e a gente precisa reconhecer que é. Porque às vezes a gente fala, quando a gente tem amigos, são peças valiosíssimas na vida da gente, né? Porque quando ele é amigo de verdade, a gente ouve o que ele tem a dizer e não fica chateado, não, porque a gente sabe que ele gosta da gente, né? Aí, às vezes, o amigo fala, fulano, você diz que você não é egoísta, você é muito egoísta. Olha o que você está fazendo. Olha a sua atitude agora, né? Às vezes não é nem com aquele amigo, é um comentário que a gente faz de outra pessoa. Então ele vem e fala, olha, isso é egoísmo. Você acha que você não é? É assim. Então a gente precisa reconhecer que é. Porque enquanto a gente não identificar nossos erros, a gente não conserta. Por quê? Não precisa, a gente acha que não é, né? Não está errado, está certo. Vai consertar o quê? Nada. Então a gente permanece ali. Por isso que a gente precisa realmente de amigo de verdade para ele identificar. Porque o inimigo é muito bom para isso também, mas ele exacerba, ele inventa. Ele cria situações, mas ele enxerga mais e melhor os nossos defeitos, às vezes, do que aquele amigo que tenta justificar alguma coisa também, porque gosta da gente, né? Todo mundo tem que ter tanto um quanto o outro, né? Inimigo a gente não tem que ter, mas num plano de provação e expiação, não vamos achar que a gente não tem, porque tem sim. A gente pode até não saber. Mas a gente não agrada a todos, né? A gente não tem esse poder de agradar, como se diz vulgarmente, aos gregos e aos troianos, né? Então, um ou outro vai ficar aí desagradado e pode ser que desenvolva uma inimizade aí grande, né? O mais grave problema humano é o egoísmo, que é a pretensão de que as situações e as pessoas gravitem em torno de nosso interesse e desejo. A paixão descontrolada é um exacerbamento do egoísmo a manifestar-se de várias formas, né? De muitas formas esse egoísmo se manifesta. As pessoas muito egoístas não gostam de ser contrariadas. Ficam irritadas, parece que vão infartar, né? Não gostam de saber que outras pessoas estão um pouquinho à frente deles, né? Que sabem aquilo que ele ainda não sabe. Então é aquele sentimento de que é melhor que todas as pessoas. Né? O egoísmo é muito sério. É o orgulho e o egoísmo que são pais de todos os outros sentimentos inferiores. Ciúme, não é? Um ciúme se manifesta de várias formas. A gente liga muito o ciúme ao casal, né? Ah, fulano é muito ciumento, tem ciúme do marido, tem ciúme da esposa. Não, o ciumento, ele tem ciúme de tudo. Ele tem ciúme dos objetos que ele tem. Ele tem ciúme de todas as pessoas. Ele tem ciúme dos amigos. Ele não se conforma que aquele que é amigo dele tenha como amigo alguém que ele não admira. E ele tenta minar aquela amizade do outro. Né? O ciúme é grave. E se for um ciúme parecido com o de Otelo, então, ele mata. Né? Aí diz que matou por amor. Quem mata por amor? Ninguém mata por amor. Né? Chama de amor um sentimento de posse que ele acredita ser amor, mas não é. Então os espíritos superiores, eles estão longe disso. Os bons espíritos já passaram por essa fase. Passaram, porque ninguém foi criado perfeito. Passaram, sofreram as consequências, resgataram, subiram de posto aí e estão na ordem dos bons espíritos. Então não tem mais essas coisas que a gente ainda tem, que tanto faz a gente sofrer.
né? O tempo todo a gente sofre essas consequências da nossa ambição. A ambição, ela só é válida no sentido que ela nos impulsiona ao progresso. É como a paixão, né? A paixão, tanto que está muito bem caracterizada aqui, ó, a paixão descontrolada. Porque paixão controlada é extremamente saudável, a gente já passou por esse estudo e vimos. Ninguém realiza nada se não estiver apaixonado por aquela causa. Tem que estar. É necessário, isso que impulsiona a gente para frente. Precisamos estar apaixonados. Eu me lembro, sempre que eu falo isso, eu lembro do Vinícius de Moraes, que ele era muito infiel à esposa dele, né? Muito infiel. Ela sabia, mas ela tinha um amor incondicional por ele. Aí um dia perguntaram, ela estava inclusive presente no ambiente, por que ele fazia isso? Por que ele era infiel a uma criatura tão boa? Aí ele falou assim, eu preciso estar apaixonado, sempre estar apaixonado, para poder compor, para poder escrever, eu preciso estar apaixonado. Agora, amor, eu sinto por ela, mas não é a paixão que eu preciso para escrever. Então, realmente, a paixão, quando ela é controlada, ela impulsiona o progresso e a gente desenvolve muito melhor as coisas. Aquele que não consegue se apaixonar pelo que faz, não realiza muito bem, não. Faz, mas fica ali a desejar alguma coisa, né? Então, aí nós vemos, né, qualquer paixão que faz a infelicidade, porque tudo isso, uma paixão descontrolada, faz a infelicidade da pessoa, porque ela acaba criando inimizades, ela até mata por isso. Não é? Ela se torna uma pessoa indesejável, né? Porque falta-lhe o respeito às preferências das pessoas. Né? A pessoa que é apaixonada por um determinado time de futebol não consegue conceber como é que aquele amigo não é daquele time. Né? E aí é aquela discussão, da mesma maneira, a religião. Né? Então, por isso que a gente fala que não se discute religião, não se discute política, não se discute, né, time de futebol, não se discute escola de samba, não se discute nada. Porque as pessoas que são fanáticas criam realmente muitos problemas por conta dessa coisa desenfreada. Então, coisa que os espíritos bons não têm mais. O amor que os une é para eles a fonte de uma suprema felicidade. Porque esse amor é o amor mesmo. Não é aquilo que a gente sente nos planos inferiores e chama de amor, não. É o amor incondicional, é o amor verdadeiro. É aquele sentimento por excelência que no Evangelho está lá bem descrito. O amor é um sentimento por excelência, elevado à altura do progresso feito. Porque a gente diz que é amor aquilo que a gente sente pelo outro, que pode ser um sentimento de posse, né, um ciúme, alguma coisa assim, e acaba fazendo bobagem, né? Então, o amor para eles é o amor verdadeiro. Nas relações humanas, é o amor o mais eficaz dissolvente da incompreensão e do ódio. Eu já até citei aqui que um texto, né, um parágrafozinho do Chico, que foi até usado numa celebração de casamento por um pastor, né, da igreja evangélica presbiteriana do Brasil. Ele é ministro dessa igreja, ele citou nessa celebração, ele citou, né, esse parágrafo, né, escrito pelo Chico, dizendo que o ódio não é a antítese do amor, não é o contrário do amor, é o amor que se enferma. Então, o amor enfermo, ele passa a ser um ódio. É quando ele se enferma. Né? Então, ele não é o contrário.
Ele não é a antítese, é apenas ele está doente. É aquele amor minado, é aquele amor cheio de condições, né, cheio de inferioridades que a gente sente pelas pessoas, que não é o amor ideal. Então, o amor enfermo é o ódio. Quer dizer, são situações que a gente, às vezes, pensa, aonde tem amor não tem ódio. Depende daquilo que se chama amor, né? Depende do grau desse sentimento aí, desse instinto elevado, né? À altura de um progresso que ainda não foi completo. Aí sim, aí a gente vê que é uma enfermidade, né, desse sentimento. A lei do amor substitui a personalidade pela fusão dos seres e extingue as misérias sociais. O amor é de essência divina. Então, realmente, enquanto nós nos fixarmos na nossa personalidade, deixando, não é, a alma, a sua essência, que tem a essência divina de lado, nós não vamos conseguir sentir um amor incondicional. A gente vai sempre sentir aquele amor condicionado a alguma coisa, e isso a gente já explicou várias vezes quando a gente fala sobre esse tema, que a gente é bem responsável por isso, não por incutir essa ideia, e sim por cultivar, por adubar essa ideia que a gente já traz no nosso acervo aí de outras vidas. Quando a gente vira para uma criança e fala assim, se você comer tudinho, a mamãe vai gostar de você. Se você tirar nota boa, papai também vai gostar de você. Olha só, o que a gente está fazendo com essa criança? Ensinando a ele que ele só vai ser amado se ele fizer as coisas certas, que a mãe acha que é, né? Então, se ele ficar comportadinho, ora, por que uma criança tem que estar comportadinha? Aí eu fico imaginando uma criança numa casa de festa, num aniversário dos coleguinhas, todos brincando, dançando, pulando naquelas coisas, naqueles brinquedinhos, e aquela criança sentadinha, comportadinha, olhando os outros brincarem. Que coisa horrorosa isso. Criança tem que fazer barulho. Criança tem que correr, tem que gritar. Porque se ela fizer isso depois que ela ficar adulta, vão interná-la no hospício. Né? Vão botar ela no hospício, coitadinha da criatura, né? E muitos acabam não tendo essa infância, depois de adulto quer ter. Aí só faz bobagem, né? Então a criança não tem que, ela tem que saber que ela é sempre amada. Mas que se ela comer bem, ela vai ter mais saúde, ela vai ter mais força para brincar. Mas amor não pode ser atrelado a esse tipo de coisa. Aí vai criando aquela pessoa, aquele jovem, né? Preocupadíssimo, porque se ele não for bem na escola, se ele não fizer as coisas direito, se ele contrariar os pais dele, ele não vai ser amado pelos pais, e muitas vezes ele não consegue fazer as coisas do jeito que os pais querem. É um sofrimento, sabe? A adolescência, a juventude, eles sofrem muito. Um jovem sofre muito quando ele é muito cobrado dentro de casa. Eu sei porque eu já passei, eu fiquei anos e anos lidando com essa faixa etária. Né? E era tanto conflito, era tanta coisa. Né? Então, a gente vê que realmente é a questão daquela educação errada, daquele equívoco das pessoas, principalmente com essa questão do amor. Né? A gente precisa ser amado pelo que a gente é, por nós, com todos os nossos erros. Não é? Mas é porque é isso que vale a pena. Agora, outras pessoas, eu só amo porque se você fizer assim, não, eu só fico com você se você for assim, desse jeito. Não é assim, isso não é amor. Nunca foi, nem vai ser. Né? Isso aí vai tornar a vida da pessoa um inferno, como a gente faz muitas vezes da vida da nossa criança, do nosso adolescente, um inferno. E diz que eles que são os aborrecentes. Né? Porque a gente não está vendo a bobagem, o tamanho da besteira que a gente está fazendo. O amor é de essência divina. Então, todo mundo é capaz de amar. Porque essa essência divina nós temos. Todos nós somos filhos de Deus. Nós temos
o código de Deus em nós, né? Fomos criados por Ele. Nós temos o gene divino. Somos filhos de Deus, somos sua criação. Então a gente precisa saber que esse amor, ele está presente em nós. Ele tem que ser cultivado, ele tem que ser adubado. A gente não pode simplesmente achar que as coisas sobrevivam por conta própria. Nada é assim na natureza. Tudo precisa ser trabalhado, tudo precisa ser conquistado. Né? Se nós colocarmos uma flor em 2 vasinhos, aí bota uma florzinha aqui, bota uma florzinha ali plantada, e dá a ela somente os nutrientes da terra, né? E pronto, larga ela para lá. E a outra, a gente dá mais carinho, dá mais atenção, dá mais amor. Podem ter certeza que ela vai ficar mais bonita, essa que recebeu atenção. É uma planta. A gente fica imaginando as pessoas, né? As pessoas precisam realmente de serem acariciadas, se sentirem amadas, não é? E não amar só pelo que elas fazem, pelo que elas são capazes de oferecer. Tanto que tem sempre aquele ditado, né? Quer saber quantos amigos você tem? Dê uma festa grande, bem daquelas, né? 0800, aquelas festas boas, regadas a tudo que é bom. Vai ver quantos amigos vão comparecer lá. Quantos vão? Todos que você convidar. Agora, fica doente. Quantos vão aparecer lá na tua casa? Esses são os amigos de verdade que vão. Porque, ou então você fica pobre. Aquele que não tem mais nada para oferecer. Fica pobre. Não vai mais ninguém. Porque as pessoas não têm mais o que oferecer. Então a grandeza está no amor pela inutilidade das pessoas. É isso. Pode a pessoa não nos servir, entre aspas, para mais nada, né? Como muitas vezes acontece. Mas é essencial para a nossa vida. A gente ama do mesmo, às vezes até chega às raias do egoísmo, né? Aquela pessoa que está na cama há tanto tempo, precisando de uma libertação, né? Porque ela está ali na cama, ela não pode levantar, ela às vezes não pode falar. Quantas pessoas se encontram numa situação dessa? E aqueles que a amam, né, de verdade, sabe que ela não tem mais nada para oferecer. Né? Não tem mais a utilidade da ação, né? Porque ela está ali numa situação quase que vegetativa. Mas fala que vai morrer, que a pessoa precisa desencarnar. Fica inimigo da gente até. Fala que ela tem que se conformar com a partida. Quer dizer, chega às raias do egoísmo, aquele amor que às vezes a pessoa chama assim, mas isso não é amor, isso é uma posse. A pessoa que ama tem que entender. Não, ela ama. Mas é difícil para ela entender que ela vai ter que conviver com a ausência daquele amor, daquele ser que ela ama. Né? A presença constante da ausência daquele amor dói muito. Então, pelo menos ali na cama, ela está ali, ela está cuidando, ela está vendo, não pode falar que tem que ir embora porque ela não quer ouvir isso. Né? Então, o amor, ele é realmente de essência divina, mas aquele maior de todos, né, aquele que o Cristo nos ensinou, o amor totalmente incondicional, aquele a gente vai alcançar, mas a gente está muito longe dele ainda, muito longe, mas a gente está caminhando, né? É para isso que a gente está aqui, recebendo todas essas considerações da doutrina espírita para a gente aprender. O alvo a ser conquistado é esse amor incondicional. Aquele que existe apenas devido ao que somos. E não por conta do que fazemos ou deixamos de fazer, ou do que temos. Porque esse é amor de peixe.
Lembra essa historinha que eu trouxe para cá? Amor de peixe? Eu adoro essa história. Eu adoro. E vocês vão gostar também. Olha só. Um rabino perguntou ao jovem que se deliciava com um prato de peixe: por que está comendo este peixe? Porque eu amo peixe. Ah, você ama peixe. E por isso o tirou da água, matou-o e o ferveu. Viu? Não é boa? Não me diga que ama o peixe. Você ama a si mesmo. E porque o peixe é gostoso, na sua opinião, você o tirou da água, matou-o e o ferveu. Muito do que chamam de amor é amor de peixe. Esse é o amor que a gente sente, amor de peixe. A gente sente amor de peixe o tempo todo, né? E é tão interessante, quando eu li essa história, eu falei, gente, eu falo às vezes as coisas e não percebe, né? Não identifica a essência daquilo ali que está falando. A gente fala muita bobagem. E quando a gente observa o que realmente, depois, quando eu li isso, eu falei, gente, mas é verdade. A gente ama, eu amo, né? Carne. Eu amo carne. Aí, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que matar o bicho. Cozinhar o bicho. Para eu poder comer. Que amor é esse? Amor de peixe, né? Não amo, eu gosto daquele alimento ali e pronto, né? Mas, realmente, esse aí é o amor condicional. Você ama não o ser, e sim o que ele tem para te oferecer, o que ele é capaz de te dar. Aí você ama. Se ele não for capaz de te dar nada, você não vai amar, né? Esse é o amor condicional. É aquele que a gente sente, né, ainda nessa fase que nós nos encontramos. Temos dificuldade de amar as pessoas como são, com suas qualidades e defeitos. Temos muita dificuldade disso, muitas. Por isso que os relacionamentos não dão certo. Não é só relacionamento conjugal, né? Num casamento, não é só isso não, é o amor, é um relacionamento de geral. Relacionamento com um colega de trabalho, relacionamento com vizinhos, com amigos, né? Qualquer relação familiar também, né? De parentesco que não é tão unido, não está lá dentro do núcleo. Então, a gente tem muita dificuldade de amar as pessoas como elas realmente são. A gente, tanto que a gente fala assim, poxa, fulano, eu não gosto de você, não, você faz essas coisas. A gente tem que parar com esse negócio, eu não gosto de você. Eu gosto de você, eu não gosto do que você está fazendo. Né? Isso aí, eu observei há um tempo atrás, eu já até comentei isso aqui com a minha netinha. Olha como que a gente pode contaminar, né, uma criança, né? Se não souber explicar direitinho. Quando uma criança normalmente é repreendida, e a gente fala assim, olha, isso é muito feio que você está fazendo, é muito feio. Se a criança, ela não entende ainda o que está acontecendo muito bem com aquilo que você está falando para ela. Aí eu falei isso para minha netinha, ela falou assim, eu não sou feia, e começou a chorar. Eu não sou feia. Eu falei, quem foi que disse que você é feia? Você, vovó. Eu falei, eu não falei isso. Que foi que a vovó falou? Aí ela pensou, ela falou assim, você falou que era feio isso. Eu falei, feio que você estava fazendo. Mas em momento nenhum eu te chamei de feia. Eu falei, você é linda, só que fazendo essas coisas aí, a gente começa a questionar a situação. Porque uma criança legal, uma criança, né, bonita aí, não fica fazendo esse monte de coisa feia, não.
Aí ela ficou olhando assim, ficou olhando. Mas as crianças de hoje, se a gente não tiver cuidado, elas passam a perna na gente direto, mas direto. Elas colocam a gente em cada sinuca de bico, você não sabe o que vai responder para os bichinhos, né? Eu até já contei aqui que eu achei muito engraçado isso. Olha a cabeça, como que... olha, educar realmente é o que Rubem Alves, né, fala, continua falando nos seus livros, na sua teoria. É muito difícil educar, porque educar é ensinar a ver. Não é só ensinar a olhar, tem que olhar e ver, interpretar as coisas. É muito difícil isso, né? Olha a associação que ela fez, como que é difícil a gente... E deixa escapar coisas às vezes, né? Eu falei assim para ela, olha, amanhã a vovó não vem te buscar, que a vovó vai embora amanhã. E hoje eu peguei ela na escolinha, aí eu falei assim, semana que era até uma sexta. Eu falei, semana que vem, a vovó não vai estar aqui para te buscar, aí seu pai que vem. Aí ela correu num pezinho de flor que tinha assim na escolinha para pegar uma florzinha para me dar. Porque era a última vez que eu estava, naquele momento, que eu estava levando ela para casa, né? Ela não conseguia tirar, veio o amigo correndo, solidário, para auxiliar ela tirar a florzinha. Eu falei, deixa a florzinha no pé, a vovó já recebeu no coração. Ah, mas o garoto achou o máximo aquele momento dele mostrar o poder, né? E ele conseguiu tirar aí feliz da vida, erguendo aquilo como um troféu, entregou ela me entregou, assim, né, com aquele olhinho brilhando. Eu falei, olha, essa florzinha vai durar a vida toda da vovó. Eu vou guardar para sempre. Aí eu cheguei em casa, coloquei já ela lá num cantinho, pressionadinha, para ela já ir secando, mas ainda ia demorar um pouquinho a secar. Aí pronto. A outra avó chegou também, foi usar o sanitário, aí ela começou a bater na porta, socar a porta. Eu falei, ei, tia, você não faz isso, deixa a vovó. Ela chegou de viagem agora, daqui a pouco ela sai. E ela continuou socando a porta. Aí eu falei assim, olha só, isso é feio, hein? Falei para ela, isso aí é feio. Não pode fazer isso, deixa a vovó sair do banheiro, depois você vai falar com ela. E saí e fui para o quarto. Ela foi atrás, inconformada. Aí ela virou para mim, um bico grande já. Vovó, eu falei, oi, você brigou comigo. Eu falei, claro, eu briguei, porque você não estava fazendo a coisa direito. Sua avó transtornada dentro do banheiro e você socando a porta. Mas eu não briguei, eu apenas eduquei. Falei que você não podia fazer isso. Aí ela continuou com aquele narizinho em pezinho. Vovó Lica, oi. Sabe de uma coisa? Quando um amigo dá uma florzinha para um amigo, esse amigo não pode brigar com ele. 3 anos. Eu falei, pode. Falei, pode sim. Porque uma florzinha, um amor que a gente tem, não apaga isso tudo de erro aí não, ó. A pessoa dá a florzinha e eu recebi muito bem, vou guardar para toda a minha vida, mas você continuou fazendo coisa feia para ter porta. Aí depois ela ficou amiga de novo, né? Então, olha só, a gente não imagina como que a gente pode estragar, às vezes, uma criança por causa de uma bobagem, né? Uma palavrinha boba que fala. Essa questão eu fui aprendendo realmente, não com os meus filhos, que eu errei muito, mas até antes delas, estudando realmente o Espiritismo, que amor, realmente, que nós sentimos, ele é condicionado e nós somos responsáveis por isso. Porque a gente incita a criança a se achar só amada quando ela fizer tudo direitinho, e aí está errado, né? Não pode. Então, temos dificuldade de amar as pessoas como elas são, com suas qualidades e seus defeitos. Frequentemente, nos vemos decepcionados e achamos razões para não amar os outros. Né? Porque fulano faz isso, porque fulano faz aquilo. E daí? Isso não pode estar associado ao que eu sinto pelo fulano. Né? Um pai e uma mãe amam seus filhos e não são coniventes com os erros deles.
a gente ama, mas não é por isso que a gente vai aplaudir e dizer sim o tempo todo, porque isso é nocivo. Aquele pai, aquela mãe que diz sim o tempo todo, para compensar muitas vezes a ausência dentro da casa, gera um problema seríssimo. Não é? Porque amar não é estar sempre aceitando as coisas que o outro faz. Não é? Amar é no geral, é incondicional. Você não vai amar alguém porque ele faz isso ou porque ele deixa de fazer. Você ama e pronto, acabou. Né? Não tem essa coisa de ficar medindo nada. Né? Só podemos encontrar paz e felicidade no amor quando abrimos mão das condições que colocamos no ato de amar os outros. E, geralmente, impomos condições mais duras àqueles que mais amamos. É impressionante como a gente faz isso, né? Como a gente faz isso. Eu sempre falei aqui para vocês que eu recebo mais lições dos meus bichos, né, que eu tive ao longo da vida aí, do que das pessoas. Por quê? As pessoas são muito falhas, né? Somos inferiores ainda. Nós temos uma inteligência ainda muito mesclada ainda pelos nossos interesses, pelos nossos desejos, como os animais. Eles são guiados por instinto, e o instinto não erra nunca. Tanto que está lá na Gênesis um ensaio sobre o instinto e a inteligência, né, no Livro dos Espíritos também, dizendo que a inteligência, muitas vezes, a nossa razão, ela é mesclada pela nossa inferioridade. E o instinto, ele nunca desaparece. Ele dá oportunidade, ele dá lugar à razão, mas ele está sempre presente para sempre suprir as necessidades da razão. Então, como os animais são instintivos, eles não erram. Não há erro no mundo dos animais inferiores. Há erro no nosso, mas dos animais inferiores, não. Eles nunca erram, porque eles não estão ainda capacitados para um raciocínio sem limite. Eles raciocinam apenas, eles pensam apenas para suprir as próprias necessidades. Mas são instintivos. E é isso que os faz fazer tudo certo, de acordo com a necessidade deles, eles fazem tudo certinho. Embora, muitas vezes, a gente ache errado. Um animalzinho fazer xixi no nosso tapete, lá no meio da sala. Ele não está errado. Ele sentiu vontade de fazer o xixi instintivamente, ele fez. É o que ele sabe fazer. Né? Agora, a partir do momento que se educa e se ensina o bichinho a fazer no lugar certo, ele vai lá quando ele tiver vontade de fazer. Ele vai fazer no lugar certinho. Então, eles não fazem nada errado. Então, eu sempre recebi lições dos meus. Né? Eu tinha uma fêmea de pastor alemão que ela era extremamente violenta. Ela era terrível, terrível. Né? Quem me deu ela foi o irmão de Ângela. E ele me falou, olha, o pai dessa cadela tem que ser amarrado e amordaçado para poder ser vacinado. Ela tem muito do pai, mas eu me apaixonei por ela. Ela era um pastor alemão negro, enquanto que os outros eram manto negro, ela era toda negra. E quando eu fui lá ver a ninhada na casa dele, ela estava escondidinha assim, parecia bobinha, sabe? Num cantinho. Pois é, propaganda enganosa, porque ela era terrível, terrível. E ela tinha perfeita consciência da força dela, ela tinha. Ela sabia muito bem quando ela podia fazer, quando não podia. Eles são instintivos, eles são espertos, né? E eu aprendi com ela, porque ela nunca usou a força dela com aqueles que ela amava. Tem uns que usam. Ah, mas é porque você era dono. Não, tem uns que avançam no dono, mordem o dono. Tem uns que não tem esse negócio, não. Ela não. Ela avançava nos outros. Mas dentro da nossa casa, ela nunca, ainda que ela sentisse vontade, ela chegava até a começar, mas ela parava. Ela nunca usou a força dela contra aqueles que ela amava. Essa foi uma grande lição que eu recebi dela. Porque quantas vezes a gente usa a nossa força contra aqueles que a gente ama? Não éramos mais para fazer isso, porque ela é instintiva, ela até poderia.
né? Se ela quisesse, instinto, mas nós somos racionais, a gente não reage, a gente age. Né? E quantas vezes a gente faz mal para aqueles que a gente ama? Né? Essa foi uma das grandes lições que ela deixou para mim. Uma vida curta, de 1 ano e meio só. Por um erro do veterinário, levou ela embora. Uma vida curta. E, no entanto, ela me deixou lições tão valiosas pelo que ela era, pelo nível de agressividade que ela tinha. Uma vez Zé encontrou comigo dentro da veterinária, ela estava na véspera dela morrer, hein? Tinha ido lá para fazer um procedimento, e que foi exatamente o que a matou, que a gente não sabia, né? Ele ainda falou assim, ó, cuidado com essa cachorra, hein? Ela tem índole assassina. O olho dela muda de cor quando ela olha alguém que ela não gosta. E realmente, era terrível. E ela, dentro da minha casa, com meus filhos e tudo, ela nunca usou a força dela. Então, é exatamente isso que está aqui, ó, tá? Só podemos encontrar a paz e a felicidade no amor quando abrimos mão das condições de colocarmos no ato de amar os outros. E geralmente impomos condições mais duras àqueles que mais amamos. Impomos condições, maltratamos aquele que mais nos ama. É como aquela defesa assim, eu faço porque ele me ama, não vai fazer nada comigo mesmo. Né? É meio que um raciocínio assim. Né? Eu posso fazer à vontade, porque ele não vai fazer nada comigo. Eu me lembro que quando eu era criança, eu era extremamente teimosa. E aprontava com a minha tia e com a minha avó. Mas eu não fazia com a minha mãe nem com meu pai. Eu fazia com elas duas. Porque o amor que eu percebia nelas era diferente do que eu percebia com a minha mãe, principalmente. Elas nunca que elas iriam levantar um dedo para mim. Aí eu aprontava com elas. Eu tinha certeza do amor delas por mim. Né? E realmente a gente faz isso quase toda uma vida, né? Sem perceber. Aquelas pessoas que mais deveriam receber nosso amor, muitas vezes são as que mais nós maltratamos. Não experimentam os espíritos bons, né? Nem as necessidades, nem os sofrimentos, nem as angústias da vida material. Não experimentam. Porque tudo isso faz parte de uma vida de desregramentos e indisciplina, resgates de erros passados, inconsequências do presente, sedentarismo, etc. Coisas que os espíritos já deixaram para trás. Então, não experimentam nada disso. Um espírito não se angustia, não tem ansiedade, nada disso. Porque ele não tem mais o que causa, o que gera isso. E eles compreendem perfeitamente do plano espiritual, sabem o que está acontecendo no plano material, sabem o que está acontecendo com os seus afetos, quando eles são mais evoluídos, os bons espíritos. Eles sabem perfeitamente que aquele amor que ainda está aqui encarnado precisa de aprender lições. E que o sofrimento faz parte disso. O sofrimento que a gente passa no mundo, por revolta, por indignação, seja lá o que for, eles não sofrem por isso. Pelo contrário, eles sofrem pela nossa rebeldia, por a gente não tratar como deveria a dor e o sofrimento, que são aguilhões de aperfeiçoamento. Não pela dor, e sim pelo que ela objetiva. Então, essa é a preocupação deles. Não é com as nossas dores e sofrimentos aqui. É com a maneira da gente encarar essas coisas que acontecem conosco. Então, eles não têm mais essa ansiedade que nós ainda sentimos. Os bons espíritos são felizes pelo bem que fazem. Sempre assim. O bem deve ser feito com o único propósito de ajudar. Eles só visam a ajuda, nada de retorno, nada de agradecimento, né? Precisamos compreender que o sentimento que buscamos está sobretudo no dar e não no receber. Então, quando a gente faz o bem para alguém, a gente tem que fazer só pelo propósito de ajudar, somente.
Então, não precisamos nem de um muito obrigado. Aliás, se a gente puder ficar anônimo, melhor. Até para aquela pessoa não se sentir obrigada conosco, né? Olha que às vezes a gente fala as coisas, né? Olha só. Quando a gente faz uma gentileza para alguém, o que aquela pessoa fala às vezes para a gente? Muito obrigada. As moças, as mulheres, falam muito obrigada. E os homens, muito obrigado. Por quê? Porque isso é um particípio de verbo que concorda. Então, quando a gente diz assim, muito obrigada, o que eu estou fazendo ali? O que eu estou dizendo? Eu estou obrigada, eu me sinto obrigada a te devolver este favor, esta gentileza. Por isso que a gente fala obrigado. Muito obrigada, eu estou muito obrigada a isso agora. Eu tenho que te devolver esse bem. E os homens a mesma coisa, eu estou muito obrigado agora a te devolver esse bem. E não é uma questão só de educação. Aí a outra pessoa, não por isso, e por nada, não se obrigue a nada, né? Porque realmente a pessoa que faz o bem pelo bem, ela não quer receber nada em troca. Ela só quer ajudar. Pronto, acabou. Esquece que eu te fiz esse bem. Não pense nisso. Não fiz para receber nem um muito obrigado, né? E é assim que deve ser. Se medirmos o amor que recebemos, nunca nos sentiremos amados. Porque o ato de medir não é um ato de amar. Quando a gente mede, aí vem o quê? Amor condicional. E não é esse que a gente quer. Não é esse que a gente almeja. É o amor de verdade, o incondicional. Santo Agostinho disse, ame e faça tudo o que quiser. E qual a medida do amor? Perguntaram para ele. E ele disse, a medida do amor é amar sem medida. Coisa linda isso, né? Adoro essa citação de Santo Agostinho, adoro. Embora Santo Agostinho discriminasse a mulher, né? Que ele fez isso. Ele era um daqueles que dizia que a mulher era até um mal. Mas o que ele disse realmente era só uma questão de época, né? De cultura. Porque ele era uma mente brilhante, né? Em todos os sentidos. E ele deixou essa pérola aí pra gente, né? Ame e faça tudo o que quiser. Por que isso? Por que faz tudo o que quiser? Porque quem ama de verdade só vai fazer o bem. Pode fazer o que quiser, porque só vai sair coisa boa dali. Não precisa nem ditar o que é para fazer. Tanto que quando a gente sabe que a gente vai colocar-se ou colocar alguém aos cuidados de quem a gente sabe que nos ama, não tem relatório. Tá aí, ó, é teu. Faz o que você quiser. Porque a gente sabe que só vai vir coisa boa. Porque é a pessoa que ama. Então, por isso ele disse isso. Pode fazer o que quiser, né? O que você quiser. Ame e faça tudo o que quiser. Porque esse tudo aí é só coisa boa que vai sair dali. E qual a medida do amor? A medida do amor é amar sem medida. Mediu, já não é mais amor. Jesus disse, amai o vosso próximo como a vós mesmos. Olha, isso aqui, né, é uma frasezinha, ela fica tão jogada, ela está tão banalizada. Basta isso aqui para o mundo inteiro, para o universo inteiro estar em paz. Olha, isso não é difícil, não. Não é difícil. Claro que a gente está numa inferioridade ainda, mas mesmo assim, não é difícil. Porque se a gente fizer, olha, e é uma máxima que se aprende no jardim de infância, né? Aprende ali. Amai o vosso próximo como a vós mesmos. Se você se ama, faz o mesmo com o outro. Ah, mas eu... Não, é simples assim, não tem erro, é isso aí. Ora, qual é o limite do próximo? Quem é o próximo? Quem é o próximo? Porque às vezes já, o próximo é quem? O próximo é aquele que está mais próximo. Então, ó,
Ora, qual é o limite do próximo? Será a família? Aceita a nação? Não. É toda a humanidade. O próximo é isso, o próximo é o nosso próximo. Aquele que está ali do nosso lado, né? Ou aquele que está na nossa cabeça, aquele que está no nosso pensamento. É a humanidade. E a humanidade não está restrita à Terra. Somos humanos. Toda a humanidade, todos os habitantes do universo estão no reino hominal. Mas não é possível. É sim. Porque é neste reino que nós vamos obter as lições necessárias, não para mudar de reino, para mudar, sim, de conceito individual mesmo, de reforma íntima. Fazer reforma íntima, de nos tornarmos anjos. Quem são os anjos? É uma categoria à parte? Não. São os humanos. São as pessoas que alcançaram um nível de amor incondicional. Que alcançaram um nível de amor de fazer ao próximo aquilo que ele quer que seja feito a ele. A palavra anjo, ela significa mensageiro de Deus. Então não é ninguém à parte, né? O que existe além desse reino hominal? O reino angelical. E quem são os anjos? São os homens evoluídos, encarnados, e os espíritos evoluídos, desencarnados. Não é um mundo à parte, não é um outro reino, não. É esse, né? Nesse reino. Todos os mundos têm esses reinos todos. Claro que em níveis evolutivos diferentes. Nós somos o reino da inteligência inferior, diante do grande, mas superior diante do pequeno. Então, consideramos o reino da inteligência inferior e da inteligência superior nos planos da Terra, de provação e expiação. A inteligência inferior está no reino animal, que é guiado só por instinto. E a inteligência superior no reino nominal, que não é guiado só pelos instintos, porque tem razão, né? Consegue raciocinar sem limite. Aí a responsabilidade aumenta e muito, porque aí nós podemos agir com conhecimento de causa. Então nós temos que ser bons, porque a gente quer ser e sabe ser. E o animal, ele é bom instintivamente. Ele não sabe que ele ama porque ele tem que amar. Não, ele é instintivo. Ele faz tudo por instinto. Então, ele está muito aquém do reino hominal da inteligência, né? Superior. Ele está aquém disso aí. Quando o animal fizer toda a evolução no reino dele, aí ele vai, sem dúvida, ser manipulado pelo Criador e vai se tornar um espírito humano que vai ser entregue a ele o livre-arbítrio, então a tarefa de lutar pelo seu aperfeiçoamento. Até ali, no reino da inteligência inferior, no reino dos animais, até ali foi a natureza instintiva. Depois, não. Depois, junto com tudo isso, tem o livre-arbítrio. E nós vamos agindo de acordo com aquilo que a gente acha certo. Por isso que a informação, o conhecimento é importante. Porque quem conhece erra menos. Quem conhece erra menos, sabe escolher melhor. Se eu tiver um líquido branquinho ali naquele copo, igual a esse aqui, e eu tiver com sede, eu vou perguntar, Abel, é água também? Aí ele vai falar, bom, eu não sei, eu botei essa. Aquela água ali eu não botei, eu não sei se é. Não é porque tem aparência de água que vai ser água. Não é? Então, se eu não souber, não tiver conhecimento para fazer a diferenciação dos dois copos que podem estar aqui, eu não posso beber nenhum dos dois.
A menos que ele venha e fale, não, esse é a água que eu botei. O conhecimento dele passou para mim, eu passei a conhecer que é água, eu vou tomar. E aquela outra água lá, que ninguém sabe o que é, que ninguém botou, não posso beber. Não posso beber. Então, quanto mais a gente amplia o nosso conhecimento, mais aumenta a nossa capacidade de escolha. Se eu não conheço, eu não posso escolher. Por isso que o conhecimento ele é importante para que a gente possa ter menos penalizações, porque o conhecimento nos dá a oportunidade do acerto maior. Não significa que eu vou acertar. Eu posso ter conhecimento e achar conveniente fazer aquilo que não deve ser feito para os meus interesses. Mas aí eu vou responder mais ainda por isso, porque eu sei o que é certo e vou fazer o errado porque me interessa. Então, isso é característica de espírito inferior, coisa que os bons espíritos não sentem mais, né? Então, em que consiste a felicidade dos bons espíritos, né? Tudo isso que a gente falou em conhecer todas as coisas, não sentir ódio, fazer o bem pelo simples propósito de ajudar, de fazer. Então, isso aí é tudo que a gente almeja. Só que ninguém vai se transformar em bom espírito, porque leu isso, porque deseja isso. Tem que associar o desejo à ação. Se eu desejo algo, mas permaneço sentado, eu quero arrumar um emprego, mas fico lá sentado no sofá da minha casa. Se eu tiver um computador na frente, pode ser que ali eu até consiga alguma coisa, mas só ali, sentado, olhando para o teto, eu desejo muito emprego. Então levanta do lugar e vai à vida, vai trabalhar, vai à ação, vai procurar. Senão vai ficar sem emprego, vai acontecer nada de bom. Que a gente continue estudando a doutrina espírita, porque sobre essa questão ainda de natureza, de penas e recompensas, tem muita coisa para frente, que nós estávamos só numa questão, hein? Em que consiste a felicidade dos bons espíritos. 2 reuniões só numa questão. Para a gente ver que uma linha que os espíritos escrevem pode gerar aí um seminário de estudos. Muita paz para todos e vamos adquirindo conhecimento. Mas olha só, a gente só não pode ser cabide com eles, tá? Ficar pendurando conhecimento ali não adianta. A gente tem que usá-lo. A gente tem que fazer por onde usar. Porque senão é pior. Conhecer e não fazer, não adiantou nada conhecer, né? Muita paz para todos.